Neste vídeo vamos recordar alguns conceitos sobre equações do primeiro grau e como resolver equações do primeiro grau. Ora, como já vimos no sétimo ano, uma equação é uma igualdade entre duas expressões onde aparece pelo menos uma letra. Neste caso, por enquanto, estamos a trabalhar apenas com equações do primeiro grau com uma variável e, portanto, temos apenas uma letra. No nosso caso, é o x, a que chamamos incógnita. Também vimos, o ano passado, então, alguns termos que temos que saber utilizar quando trabalhamos com equações. Por exemplo, a equação x menos 5 igual a 7 menos 2x, o primeiro membro é a expressão que está antes do sinal de igual. E, portanto, o primeiro membro é x menos 5. O segundo membro é a expressão que está depois do sinal de igual. E, portanto, é 7 menos 2x. Os termos numa equação são cada uma das parcelas de cada um dos membros. Assim, no primeiro membro temos duas parcelas e, portanto, temos dois termos. O termo x e o termo menos 5. Não esquecer que os termos negativos têm o sinal menos 5. É um erro comum dizerem que o termo era 5, mas não, é menos 5. Os termos do segundo membro são o 7 e o menos 2x. Mais uma vez, não esquecer do menos. Termos independentes. Ora, os termos independentes são aqueles que não têm variável, que não têm incógnita, ou seja, que não têm a letra. E, portanto, os termos independentes desta equação são o menos 5 e o 7. Por outro lado, os termos com incógnita são exatamente os termos que têm a letra. E, portanto, neste caso, os termos com incógnita são o x e o menos 2x. E a incógnita, como vimos logo de início, é o x. Também vimos, o ano passado, como é que se resolvem equações do primeiro grau. Vamos ver aqui 3 exemplos muito simples. Por exemplo, x mais 5 igual a 6. Ora, se nos recordamos do princípio da adição, o objetivo, como sabemos, é sempre isolar o x, ficar com a variável sozinha no primeiro membro. Também pode ser no segundo, mas em geral, para não complicar, vamos considerar que a variável fica sozinha no primeiro membro, ou seja, isolamos a variável. Neste caso, para isolar a variável, este mais 5 tem que mudar para o segundo membro. Ora, como vimos pelo princípio da adição, como no primeiro membro está mais 5, passa para o segundo membro e fica menos 5. E, portanto, obtemos x igual a 6 menos 5. Ora, resta-nos fazer o cálculo e obtemos x igual a 6 menos 5 dá 1. E, portanto, o conjunto de solução desta equação é o conjunto formado pelo elemento 1. Outro exemplo idêntico. Agora, quando queremos isolar o x, é este menos 3 que tem que passar para o segundo membro e, portanto, se está menos 3, passa para o segundo membro e fica mais 3. Reparem que tudo o resto ficou igual. O x ficou igual, o 10 ficou igual, apenas trocamos o sinal ao termo que muda de membro. Ora, resta então fazer o cálculo 10 mais 3 e concluímos que o x é 13. E, portanto, o conjunto de solução desta equação é o conjunto formado pelo elemento 13. Também vimos o ano passado que, em alguns casos, para isolar o x, o que temos que fazer é tirar o coeficiente do x, ou seja, um número que está pegado à letra. Nesse caso, sabemos que este número está a multiplicar por x. Neste caso, temos 3 vezes x. Portanto, este 3, quando passa para o segundo membro, passa na operação inversa de multiplicar, que é dividir. E, portanto, fica x igual a 12 a dividir por 3.
Ora, fazemos o cálculo, 12 a dividir por 3 dá 4, e concluímos que o conjunto de solução desta equação é o conjunto formado pelo elemento 4. Em geral, nas equações, o que acontece é que estas duas situações estão juntas. Ou seja, temos equações em que é preciso primeiro aplicar o princípio da adição e depois aplicar o princípio da multiplicação. Vejamos como faríamos isso nesta equação que temos aqui no início, ou seja, x menos 5 igual a 7 menos 2x. Ora, para isolarmos o x, o que verificamos é que temos termos com x tanto no primeiro membro como no segundo. Então vamos passá-los para o primeiro membro. Portanto, este menos 2x tem que passar para o primeiro membro. Da mesma forma, os termos que não têm x têm que estar todos no segundo membro. Portanto, este menos 5 tem que passar para o segundo membro. Aqueles que não estão rodeados, ou seja, aqueles que não vão mudar de membro, ficam iguais. Portanto, no primeiro membro já temos o x, o menos 2x vem para o primeiro membro e, portanto, troca de sinal. Mais 2x. Igual. No segundo membro já temos o 7, o menos 5 passa para o segundo membro e, portanto, troca de sinal, fica mais 5. Nesta fase, em que já temos a equação arrumada, digamos assim, fazemos os cálculos em cada um dos membros. X mais 2x dá 3x. 7 mais 5 dá 12. Ora, chegamos a uma situação em que já só falta aplicar o princípio da multiplicação, ou seja, este 3 que está pegado ao x passa para o outro membro a dividir, porque estar 3x é a mesma coisa que estar 3 vezes x. E, portanto, obtemos x igual a 12 a dividir por 3. Ora, 12 a dividir por 3 é 4. Portanto, a solução desta equação é o elemento 4, ou seja, o conjunto de solução é um conjunto formado pelo elemento 4. Vejamos mais um exemplo. Por exemplo, menos 3x mais 8 é igual a 5x mais 4 menos 3x. Ora, temos uma equação que tem bastantes termos, mas o objetivo é sempre o mesmo. Colocar todos os termos que têm x no primeiro membro, colocar os termos que não têm x, ou seja, os termos independentes, no segundo membro. Então, para isso acontecer, este 5x tem que passar para o primeiro membro, este menos 3x também tem que passar para o primeiro membro. Por outro lado, o mais 8 tem que passar para o segundo membro. Aqui o sinal igual funciona como se fosse uma barreira em que os termos passam de um lado para o outro. Aqueles que não se vão trocar ficam sempre iguais. Portanto, o menos 3x fica igual. E agora, com x temos o 5x, que vai mudar e, portanto, troca de sinal. Menos 5x. Temos o menos 3x, que também vem para o primeiro membro e fica mais 3x, porque troca de sinal. Se já não temos mais termos com x, colocamos o igual, vamos aos termos sem x. O que é que já temos no segundo membro? Já temos cá o 4 positivo, não precisamos colocar o sinal de mais, porque mais 4, ou 4 é igual. Mas temos aqui o mais 8 que vai trocar para o segundo membro. Como troca para o segundo membro, fica menos 8, porque troca de sinal. Agora que já temos os termos com incógnita no primeiro membro e os termos independentes no segundo membro, fazemos os cálculos. Menos 3x, menos 5x, mais 3x. Ora, neste caso, temos aqui uma situação que simplifica. Menos 3x mais 3x são simétricos
e portanto anulam-se, e portanto temos apenas menos 5x. No segundo membro, 4 menos 8, ora 4 menos 8 dá menos 4. Ora, resta-nos a parte final em que aplicamos o princípio da multiplicação. Este menos 5 que está a multiplicar pelo x passa para o outro membro a dividir e, portanto, obtemos x igual a menos 4 a dividir por menos 5. Neste caso, 4 a dividir por 5 dá uma dízima, vamos deixar na forma de fração irredutível, que já está. Basta apenas fazermos aqui o cálculo dos sinais. Menos a dividir por menos dá mais. E, portanto, a solução é 4/5. Na forma de dízima seria 0,8. E, portanto, a solução desta equação é 4/5, ou seja, o conjunto de solução é o conjunto formado pelo elemento 4/5. O que é que ainda vimos no 7º ano que temos que recordar? É que em algumas equações aparecem parênteses. E, portanto, a primeira coisa a fazer quando isso acontece é desembaraçar de parênteses. Vejamos, por exemplo, a equação 2 menos 3, abre parênteses. 2 menos x, fecha parênteses, igual a x. Ora, antes de começarmos a trocar os termos de um membro para o outro, a primeira coisa que temos que fazer é desembaraçar de parênteses. Ora, quando desembaraçamos de parênteses, já vimos isso ao longo deste ano e também vimos o ano passado, se o que está antes de parênteses é um número, neste caso é um menos 3, esse número vai multiplicar por todos os termos que estiverem dentro de parênteses, ou seja, aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação. E, portanto, vamos obter, este 2 não lhe acontece nada, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 3 vezes menos x, ora, menos com menos dá mais, 3 vezes x, 3x. Já não temos mais nada no primeiro membro, igual a x. Ora, desembaraçamos de parênteses e obtivemos uma equação igual às que vimos anteriormente, ou seja, o que é que vamos fazer agora? Colocar termos com incógnita no primeiro membro, termos independentes no segundo membro. Assim, o 2 tem que passar para o segundo membro, o menos 6 também tem que passar para o segundo membro e o x tem que passar para o primeiro membro. Todas estas trocas vão implicar a troca de sinal. Desta forma, no primeiro membro ficamos com 3x, que já lá estava e, portanto, não troca de sinal. O x, quando vem para o primeiro membro, fica menos x. No segundo membro não temos termo nenhum independente, portanto não temos nada para colocar para já. O 2 vai para o segundo membro, como estava positivo, fica negativo, menos 2. O menos 6 vai para o segundo membro, como estava negativo, fica positivo, mais 6. Ora, fazemos os cálculos em cada um dos membros. 3x menos x dá 2x. Menos 2 mais 6, que é a mesma coisa que 6 menos 2, dá 4. Ora, aplicamos o princípio da multiplicação e, portanto, o 2 que está pegado ao x passa para o outro membro a dividir. Ou seja, vamos obter x igual a 4 a dividir por 2. 4 a dividir por 2 dá número inteiro, dá 2, e, portanto, a solução desta equação é o 2, ou seja, o conjunto de solução é o conjunto formado pelo elemento 2. Vamos ver um último exemplo. Por exemplo, x mais 3
igual a 4x menos x menos 2. Ora, começamos novamente por desembaraçar primeiro de parênteses. Neste caso, o que temos antes de parênteses é o sinal de menos que podemos utilizar, e sabemos que o sinal de menos troca os sinais do que está dentro de parênteses. Portanto, vamos escrever tudo o resto igual. 7x mais 3 igual a 4x. E agora o x estava positivo, com o sinal de menos fica menos x. O menos 2 estava negativo, com o sinal de menos vai ficar mais 2. E pronto, desembaraçamos de parênteses, resta-nos trocar os termos com a incógnita para o primeiro membro, os termos independentes para o segundo membro. Ou seja, o mais 3 tem que passar para o segundo membro, o 4x e o menos x têm ambos que passar para o primeiro membro. Ora, fazendo isto, vamos obter x, peço desculpa, vamos obter 7x, o 4x passa para o primeiro membro, portanto fica negativo porque troca de sinal, menos 4x, o menos x passa para o primeiro membro, está negativo, troca de sinal, mais x. No segundo membro já temos o 2, o 3 que está positivo passa para o segundo membro, fica negativo, menos 3. Resta-nos fazer os cálculos em cada um dos membros. 7x menos 4x dá 3x, mais x dá 4x. No segundo membro, 2 menos 3 dá menos 1. Aplicamos o princípio da multiplicação e o 4, que está a multiplicar por x, passa para o segundo membro, a dividir. Obtemos assim x igual a menos 1, a dividir por 4. Ou seja, o conjunto de solução é formado pelo elemento menos 1/4. Reparem que 1/4 podia ser escrito, menos 1/4 podia ser escrito na forma decimal como menos 0,25, mas quando dão números decimais, costumamos deixar na forma de fração irredutível. O que é que falta agora? Falta praticar. E para isso temos a ficha de trabalho número 27. Bom trabalho.